Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, faça parte da comunidade, também vai lá no Twitter e no Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje nós vamos falar de uma das figuras mais importantes da Bíblia, sim, Abraão, pai das 3 grandes religiões da atualidade, importante para nós no cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo. Agora, de onde vem tanta importância assim? Porque, afinal de contas, Abraão é a figura que é na Bíblia. A gente vai saber tudo que é possível saber sobre ele hoje num vídeo de YouTube, direto do original. Sim, nós vamos falar de Abraão, mas não sem antes você dar um pulinho na descrição desse vídeo, onde tem um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, um curso feito com bastante carinho para você que está dando os primeiros passos no mundo da teologia, dos estudos bíblicos. Dá uma conferida aqui na descrição do vídeo, clica no link que tem mais detalhes sobre o curso. Mas vamos falar sobre Abraão, por que esse personagem é tão importante para a Bíblia. Eu arriscaria dizer, sem entender direito a função de Abraão no livro de Gênesis, sem entender direito por que aquele personagem está inserido ali da maneira como está inserido, é muito difícil entender o restante da Bíblia como um todo. Pelo menos vai ser muito difícil de você se situar na narrativa bíblica e por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Muito bem, vamos por partes. Literariamente, como Abraão é inserido na história. Esse personagem aparece no livro de Gênesis, como que ele é retratado pelo narrador, por quem está escrevendo o livro, e que tipo de questão ele vem responder dentro do livro de Gênesis. Muito bem, é importante você dar uma olhadinha num dos vídeos do nosso canal aqui, o direto do original sobre Torre de Babel, foi lançado recentemente, vai passar aqui no card, porque Abraão é uma espécie de resposta a Babel. Se você já me conhece e já me acompanha há algum tempo, talvez você já tenha visto essa minha explicação em algum outro lugar, mas não custa repetir. Nós temos no livro de Gênesis uma estrutura razoavelmente fácil de decorar, não muito complexa, que é a seguinte: a Terra, o universo, o cosmos, ele é criado originalmente bom, e isso é marcado por um refrão lá em Gênesis 1, que viu Deus que era bom e viu Deus que era bom, e quando cria o ser humano viu Deus que era muito bom. E esse cosmos, a Terra, o mundo, a criação, ela é originalmente boa, até ser corrompida pelo pecado. A entrada da maldade no mundo, da crueldade no mundo, da desobediência humana, o afastamento de Deus. O reflexo disso, dessa entrada do pecado no mundo, é uma divisão entre o homem e Deus, que o próprio Deus busca consertar e reconciliar com o próprio Adão e Eva. Quando Deus vai em busca de Adão, não é Adão que busca reconciliação com Deus, mas o inverso, né? Ele procura Adão e Eva, pergunta o que aconteceu e tal, e ali ele encontra Adão e Eva com um juízo de exílio do Jardim do Éden, a saída do Éden, né? Mas ao mesmo tempo um sinal de reconciliação com Adão e Eva. Se a maldade, a crueldade, o afastamento de Deus, a desobediência produzem um juízo, não passa impune, também existe uma reconciliação. Deus vai lá, confecciona roupas para eles melhores do que aquelas folhas que eles estavam vestindo e tal. Depois nós temos o primeiro fratricídio. Na verdade, a primeira morte, o primeiro assassinato é um fratricídio, é um assassinato entre irmãos de Caim e Abel. E o que nós vemos então é a maldade escalando, se tornando mais intensa, né? E de novo, Deus buscando a reconciliação com Caim, trazendo a ele o exílio da terra onde ele morava, mas dizendo também que colocaria nele uma marca para que pessoas não se vingassem dele, não o matassem. Depois a maldade ela continua numa escalada intensa, grande, e nós chegamos no momento do dilúvio, em que o juízo vem na própria marca da inundação com as águas, mas Deus, que também vem ao encontro da humanidade, elegendo Noé e exilando Noé da sua terra originalmente,
ele também dá uma marca de reconciliação no arco-íris e na promessa de que não mais inundaria o mundo. E enfim, nós temos a escala da maldade com Babel, e o pecado de Babel está bem explicadinho nesse vídeo que eu citei, então não vou entrar em muitos detalhes sobre qual é o pecado de Babel, você tem que assistir o vídeo, mas a gente fica a ver navios onde está a marca de reconciliação, porque a gente tinha esse padrão de marcas de reconciliação de Deus quando Deus visitava aquelas pessoas em iniquidade, em pecado e crueldade. Em Babel, aparentemente, isso não aparece. Babel é Gênesis 11. E aí a gente vai vendo que no final do capítulo 11 de Gênesis, uma genealogia vai sendo apresentada a partir daquela região da Mesopotâmia, onde provavelmente, ou melhor, onde a própria Torre de Babel foi construída, e a partir daquela genealogia parece estar sendo apresentada uma família. E logo quando a gente entra no capítulo 12, nós temos a entrada desse personagem Abraão como uma resposta de graça e de reconciliação àquela crueldade, aquela maldade, aquele pecado que nós encontramos em Babel. Então, Abraão é uma espécie de resposta a Babel. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Quando Abraão é apresentado em Gênesis 12, de 1 a 3, e aqueles 3 versículos, Deus estabelece com Abraão uma aliança, prometendo a ele que ele saindo da terra dele, olha o tema do exílio aí de novo, que ele saindo da terra dele, ele teria uma nova terra, seria feito dele uma nova nação, e ele seria uma bênção a todas as famílias da terra, a todos os povos da terra, a todas as nações. Aquilo é uma resposta a Babel, cujo espalhamento das pessoas em línguas diferentes e em nações diferentes precisavam de uma sinalização da parte de Deus de que haveria reconciliação. O planejamento de reconciliação é feito por meio de Abraão e da sua descendência. Gênesis 12, de 1 a 3. Isso é o que de mais importante você precisa saber a respeito de Abraão e da sua família, que serão descritos ao longo dos seguintes capítulos de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50. E aí, quando a gente entra naqueles versículos de 1 a 3, a gente começa a perceber uma espécie de paradigma ali em Abraão, e essa é a segunda coisa que você tem que saber a respeito de Abraão, que é o seguinte: esse paradigma de uma espécie de rei da antiguidade oriental que está sendo formado ali. Deus está prometendo e entregando a Abraão, e nós vamos ver na história de Abraão o cumprimento dessa entrega que Deus dá a Abraão da sua promessa, mas Deus está prometendo a Abraão uma espécie de paradigma de reinado. Os reis da antiguidade oriental tinham precisamente aquilo que Abraão recebe como promessa: uma terra, uma nação para governar e a bênção de Deus sobre ele. Se você quiser saber um pouco melhor o que eu quero dizer com bênção de Deus, também há um vídeo neste canal, bênção, a palavra mais importante do Antigo Testamento, talvez uma das palavras mais importantes da Bíblia. Você confere aqui no card também, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha sobre o que quer dizer bênção no Antigo Testamento. E ali, Abraão é prometido essas 3 coisas como uma espécie de paradigma de rei. Quando a Bíblia, ou o livro de Gênesis, descreve Abraão recebendo cada uma dessas coisas, é importante que nós percebamos que, embora a gente esteja vendo um paradigma de reinado e Deus estabelecendo ali uma espécie de rei em Abraão, nós temos também uma quebra de paradigmas daquilo que se espera a respeito de um rei. Em Gênesis nós vemos, por exemplo, Abraão em empreitadas militares. Nessas empreitadas militares, ele é apresentado como uma figura misericordiosa que permite que os seus inimigos, depois de derrotados, não sejam completamente dominados ou massacrados. Ele permite que esses povos derrotados ainda tenham condição de restabelecer-se, pelo menos na sua sobrevivência e na sua economia. E isso já é uma quebra de paradigma a respeito do reinado. A terra de Abraão
A terra que é entregue a Abraão nunca é uma terra absolutamente definitiva. E isso também é uma quebra de paradigma. Então, ao mesmo passo que Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão, na qual Abraão recebe tudo aquilo que um rei deveria receber, a maneira como ele acaba recebendo é uma maneira que quebra a expectativa a respeito de como o rei deveria reinar. E parece que Deus está apresentando um rei que abençoa todas as nações de uma maneira muito diferente da mentalidade imperialista comum de domínio pela força, de domínio pela presença imperial de um rei. Sobre isso também, eu acho bacana que você assista um outro vídeo nesse canal que fala sobre a graça no Antigo Testamento. Também vai aparecer num card aqui. E para você que é bem antigo do canal, que já é inscrito, que já tem as notificações aí, o sininho apertado e tal, e eu sei que tem bastante gente assistindo os vídeos que não é inscrito, então esse é o momento de você se inscrever. Até agora, ó, informação legal pra caramba que a gente já passou nesse vídeo, de você deixar o seu like. O que a gente tenta fazer nesse canal, e que eu tô tentando mostrar para vocês, é que de pouco em pouco a gente está construindo uma espécie de glossário, uma espécie de dicionário que vai te permitir construir elementos para uma teologia do Antigo Testamento, para que o Antigo Testamento seja algo compreensível para você. Se você assistir esses vídeos que eu acabei de mencionar em adição a esse vídeo aqui, muito provavelmente você vai ter uma compreensão bastante ampla do que é a mentalidade do Antigo Testamento. Um dos motivos que Abraão é extremamente importante é porque esse paradigma de reinado, de abençoar as nações sendo diferente das outras nações, isso acaba constituindo uma espécie de identidade própria de Israel. O que Israel pensa a respeito de si mesmo ao longo do Antigo Testamento? Frequentemente, quando Israel busca sua própria identidade, o povo vai retornar para esses 3 versículos do capítulo 12 de Gênesis. Um povo que, por meio da sua atitude diferenciada, reflete o caráter de Deus no meio dos outros povos da Antiguidade Oriental, e assim os outros povos são capazes de ver qual Deus é o verdadeiro Deus. Afinal de contas, Abraão é a figura fundacional da identidade judaica como povo que é monoteísta, que adora um único Deus, e o Deus verdadeiro, Yahweh, o Deus eu sou. Abraão é o pai dessa fé, e frequentemente o povo retornará a essa mentalidade. Não é diferente no Novo Testamento, nas passagens dos evangelhos nas quais nós temos diálogos entre Jesus, fariseus, Jesus, mestres da lei, escribas. Frequentemente a figura de Abraão ela é evocada como um retorno a essa mentalidade de busca de identidade do povo de Israel, como um povo que abençoaria as nações por meio da observação da Torá, que faz com que esse povo seja um povo distinto no meio dos outros povos. E isso já começa a ser mostrado quando Abraão é eleito uma espécie de rei no meio de outros povos de maneira distinta. Isso se apresenta também na mudança de nome de Abrão para Abraão. Às vezes a gente tem a noção equivocada que só a partir da mudança de nome que o significado do nome Abraão passa a ser importante para a sua formação identitária teológica, da importância que ele tem, porque ele vai ser o pai de uma multidão. Mas o pai exaltado, que é o nome que Abraão tinha antes de ter o seu nome transformado, também é importante porque faz referência e faz menção a essa noção de que o Deus de Israel é o Deus que verdadeiramente existe, domina sobre a terra, domina sobre os céus, domina sobre o universo, e por causa dos seus mandamentos existe uma forma de agir diferenciada, que leva a bênção a todas as nações e resolve o problema da maldade e da crueldade humana, que corrompe um mundo criado originalmente bom, né? Exatamente esse primeiro nome de Abraão faz menção e referência à exaltação ao Pai que é este Deus. E aí,
este Deus, dono da aliança, vai lá e muda o nome de Abrão para Abraão, sinalizando que por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam de fato abençoadas. Abraão, sê tu uma bênção, pai de multidões. Aliás, isso é uma coisa extremamente comum e corriqueira na Antiguidade Oriental, quando se estabelece um pacto, que eu também explico muito bem naquele vídeo que eu já mencionei sobre a graça no Antigo Testamento, um pacto entre o suzerano e o seu vassalo, entre aquele que estabelece o pacto e o seu subalterno. A habilidade de mudar o nome de alguém diz muito mais a respeito daquele que profere a mudança de nome do que daquele que tem o seu nome mudado. Diz respeito à autoridade daquele que estabelece o pacto. Diz respeito à autoridade daquele que está mudando o nome do outro. Como eu tenho autoridade inclusive sobre como você é conhecido e como você é chamado. É assim, por exemplo, na tentativa de cooptação de Judá, quando Judá é levada para o cativeiro na Babilônia. Na história dos amigos de Daniel, por exemplo, isso é bastante frequente. O nome dos amigos de Daniel ou os nomes são, né, Misael, Ananias e Azarias. E esse nome é mudado pelos babilônicos para Sadraque, Mesaque e Abdinego. O que isso está mostrando? Que naquele cativeiro a autoridade é dos babilônicos. Né? Mudar o nome de alguém no Antigo Testamento tem essa função e diz muito a respeito do Senhor. E o Senhor deste pacto está dizendo: você terá uma descendência abençoada que abençoará todas as nações. Como nós cristãos interpretamos isso? A descendência deste Abraão, que abençoará todas as nações, é Jesus que, por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição, estabelece consigo mesmo e chama para si um povo de todas as nações que será uma bênção sobre toda a terra. Entender a história de Abraão é entender que você abençoará famílias, nações de toda a terra, é entender que você tem uma parte na missão de Deus, é entender que você tem um chamado missional, é entender que eu e você, sendo cristãos, estando cobertos pelo sangue do Cordeiro e ressurretos com Ele na sua ressurreição, nós todos temos papel como missionários. E quando a gente entende essa figura de Abraão, pai de multidões, e nós entendemos que nós somos feitos parte dessa multidão e desse povo por meio do sacrifício de Jesus Cristo, da sua vitória na ressurreição no terceiro dia, nós entendemos que não há alternativa senão sermos missionários que abençoam todos aqueles que nos circundam por meio da observância do cumprimento do mandamento de Jesus de sermos parecidos com ele, do seu discipulado. Certo? Então, Abraão é uma figura fundamental, sim, para a formação do Ocidente, das três grandes religiões monoteístas da atualidade e, sem dúvida, é uma figura fundamental para a compreensão da narrativa bíblica, inclusive do Novo Testamento, e da nossa identidade missional e missionária. Eu espero que a partir desse resgate da figura de Abraão, de quem ele foi, de como ele é, do cumprimento da Torá em Cristo Jesus e desse ser diferente para ser uma bênção, que isso possa te abençoar, que você entenda isso cada vez melhor, que você entenda a Bíblia cada vez melhor, porque este mundo que foi corrompido pelo pecado está sendo feito novo por meio da ressurreição de Cristo Jesus, e o nosso papel é sermos missionários nesse trabalho de Jesus, do Espírito Santo e do Pai, da Trindade como um todo, tá certo? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça disso, dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!